Esqueci de combinar com ele, mas ele é muito ligeiro, já está tudo lá certo. Pode colocar o primeiro slide aí para mim, por favor, Igor. Eu não peguei o passador, era isso que eu queria falar para você. Estamos falando sobre perdão e compaixão, e o título do sermão de hoje, eu confesso a vocês que eu sofri um pouco. Eu acho que eu sempre sofro quando vou falar, porque quando a gente vem falar aqui, a Bíblia diz que nós estamos incumbidos ou seremos julgados com maior rigor ou maior juízo. Tiago capítulo 3, versículo 1, Valéria. E é verdade. E dá um medinho na gente, né? Somos fracos, somos frágeis, erramos, contamos com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus, e contamos também que Deus nos dê sabedoria para decidirmos sempre para com Ele. O título de hoje é: o perdão alcança aquele que foi entregue à operação do erro. É um título diferente. Eu fiquei meio assustado quando esse tema veio parar na minha mão. Eu falei: Senhor, me ajuda, mais do que sempre, para que eu possa transmitir para a igreja aquilo que o Senhor fala a respeito dessa situação. Para responder essa pergunta, que está aí agora na tela, o perdão alcança aquele que foi entregue à operação do erro. Nós precisamos recorrer àquele que também registrou isso, né? Que é Deus, através da palavra dele, através das escrituras, e saber como pensa esse nosso Deus, saber da sua misericórdia, saber também do seu amor, saber também que Deus tem tudo isso, mas Ele é um Deus sério e exigente, e Ele atua de maneira muito séria, com sabedoria e justiça, né? Nós precisamos, nesse momento, desvincular a mente de Deus, desvincular da comparação com a nossa mente. Não vai dar. Não dá para comparar Deus, Ele está muito longe dessa comparação. Ele é muito maior, Ele é muito melhor, não dá nem para eu expressar aqui a grandeza do nosso Deus. Então não pode ser comparado nem com o melhor de nós, dos seres humanos. Não dá para comparar Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, Jesus, o Espírito Santo. Então, por isso eu pedi para o Igor ler Ezequiel 18, 23 a 32, que lá a gente começa a ver no Velho Testamento como Deus pensa, como é a mente de Deus, como Deus age, por que Ele faz dessa e daquela maneira, não é? E aí eu pensei os dois versículos, o 23 e o 32, para a gente entender como Deus pensa, tentando trazer a nossa mente para responder essa pergunta desse sermão. E Deus diz assim: acaso eu tenho prazer na morte do perverso? Talvez eu tenha, gente, mas Deus não. Diz o Senhor Deus: não desejo eu antes que ele se converta do seu caminho e viva? E quando Deus fala aqui entre vida e morte, Deus não está falando desse plano nosso aqui, fisicamente, onde a gente morre, onde as pessoas morrem e fica doente, não. Ele está falando de eternidade. Deus se preocupa especialmente com a nossa eternidade. Então Ele deseja, inclusive, que o perverso se arrependa e seja salvo. Isso é maravilhoso. Saber disso me dá um refrigério, me dá um alívio. Porque com certeza, em algum momento da minha vida, eu fui um desses perversos. Espero não voltar a ser. E o outro versículo, 32, diz assim, Deus falando: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, porquanto convertei-vos e viverei. Isso Ele estava falando para o seu povo, o povo de Israel, que estava se desviando, se prostituindo, adorando ídolos e indo para longe do Senhor. Olha só, aqueles aos quais Deus tinha trazido para perto dele, estavam indo para longe dele. E Ele estava falando: olha, eu não quero mal de ninguém, não quero que nenhum se perca, porém, todavia, contudo, embora, entretanto, arrependei-vos, convertei-vos e viverei. Viverei eternamente. Viverei comigo, que é muito importante. Nós estamos vendo passagens do Velho Testamento, e talvez você pense assim: mas essa passagem está na Velha Aliança, Tisco. Então vamos ver na Nova Aliança. Paulo escreve a Timóteo, e nós já vimos isso aí,
No capítulo 2, o versículo 4, ele diz assim: o qual, Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha que maravilhoso. Estamos vendo como Deus pensa, como Deus planeja, como Deus quer, como é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas quando nós lemos só alguns versículos e não entendemos o contexto, isso pode nos trazer um entendimento talvez não totalmente correto. E às vezes pode nos levar a entender a mensagem do Senhor de maneira errada. E é preciso que nós nos debrucemos para estudar a palavra do Senhor, para aprender, para ter conhecimento, para que a gente possa obedecê-lo da maneira que Ele quer ser obedecido. Então, quando a gente vai para o versículo que traz, inclusive, o motivo desse tema, se o perdão alcança aquele que foi entregue à operação do erro, é em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, e lá tem esse versículo 11, ele diz assim: é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Lendo assim, de bate-pronto, você fala, mas Deus, na sua bondade, no seu amor, ele acabou de falar que Ele não quer o mal de ninguém, Ele manda a operação de erro para darem crédito à mentira? É meio estranho, mas nós vamos entender melhor. O outro versículo, outra passagem, na verdade, é em Romanos, capítulo 1, versículo 28, é uma passagem que tem muito a ver com essa, de onde provavelmente foi inspirado esse tema, será que o perdão alcança aquele ao qual foi entregue a operação do erro? Romanos, capítulo 1, versículo 28, diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental irreprovável para praticarem coisas inconvenientes. Espera aí, Deus entregou as pessoas a uma mentalidade reprovável para praticarem coisas inconvenientes? Lendo assim, parece que não combina com o nosso Deus. Parece que não combina com o nosso Deus. Parece que está meio truncado isso aí, precisamos entender melhor. E claro, vamos voltar aos versículos, e agora, com um pouco mais de entendimento, nós vamos ver o contexto de 1 e 2 Tessalonicenses, uma igreja que vi um comentário tão interessante, uma igreja que foi começada com suor e sangue, onde Paulo e Silvano foram açoitados em praça pública, foram presos e cantavam louvores lá em Tessalônica, e a igreja começou lá. Então, o contexto é de fé operosa e amor, esperança firme. Fala também sobre a volta de Jesus. Lá em Tessalônica agora estava acontecendo, aqui nessa 2 Tessalonicenses, estava acontecendo o seguinte: Paulo já tinha falado para eles a respeito da volta de Jesus, mas eles receberam uma informação, e essa informação começou a circular entre eles, que provavelmente Jesus já tinha vindo, e eles tinham perdido essa reunião com Deus e com os irmãos que haviam morrido. Eles estavam desesperados. E Paulo escreve para eles dizendo: olha, irmãos, vamos lá para Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, versículo 7, ele vai falar a respeito desse assunto, da volta de Jesus. Além, está dentro do contexto também de 2 Tessalonicenses. Deixa eu só achar aqui. Aqui está. Versículo 7 diz assim: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois, mais à frente, ele vai falar: não se engane, no versículo 3, ninguém de modo nenhum, versículo 3 do capítulo 2, perdão, de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E quando você vai volte um pouquinho, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 16, Paulo já tinha falado para eles a respeito da vida de Jesus, da volta de Jesus, só que eles
ou se esqueceram ou os confundiram. Eu sei que eles estavam achando que Jesus tinha voltado. E Paulo estava explicando para eles: calma, irmãos, isso não aconteceu. Como o próprio Jesus nos disse que não aconteceu, e eu também informei vocês. Então ele fala assim, no capítulo 4, 16: portanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então Paulo relembra a eles: olha, eu já falei isso para vocês, e como eu tenho falado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu estou mostrando para vocês que isso não aconteceu ainda. Eu estou dizendo tudo isso para a gente entender o contexto e chegar lá onde está escrito sobre a operação do erro. Então, não deixe ninguém vos enganar. E no capítulo 2, 11, é agora que nós chegamos repetindo esse versículo. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Qual era o motivo de Deus entregar ou mandar a operação do erro? O versículo responde. Pode acompanhar em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses mesmo. Ele diz um pouquinho para baixo aí. Deixa eu voltar aqui. Eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos, deram crédito à mentira e se deleitavam na injustiça. Então, o que estava acontecendo aqui? Por que a operação do erro? Por que Deus os entregaria ou mandaria a operação do erro para darem crédito à mentira? Porque simplesmente eles não amaram a Jesus, não amaram a palavra, não valorizaram a palavra e se deleitavam na injustiça, que é tudo que vai contra a justiça de Deus. Então, agora a gente começa a entender por que a operação do erro. É porque eles querem ir pelo caminho errado. Mas Deus não tem prazer na morte deles, nem na condenação deles. Pelo contrário, o desejo é que eles se arrependam e voltem para Deus. Esse era o motivo. Então, não acolheram o amor e a verdade. A verdade é Jesus, a verdade é o Evangelho, deram crédito à mentira e deleitaram na injustiça. Vamos voltar também naquela outra passagem de Romanos 1, 28. Nós sabemos que Romanos tem um contexto bem interessante, que fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós estudamos Romanos, foi muito bom saber disso, nos traz muita esperança e muita alegria de que nós seremos salvos realmente pelo Evangelho. Então, lá diz isso, que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Mas por que então Deus iria entregá-los a uma mentalidade reprovável para praticarem coisas inconvenientes? Vai lá para Romanos capítulo 1 e nós vamos ler. O texto responde e nós vamos entender por que isso aconteceu com eles. Esse texto tem muito a ver com o 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 11, que nós lemos agora. Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento, olha, de novo, o conhecimento, que tem a ver com o Evangelho, a verdade. O conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Agora ele vai dizer que são essas coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldades, inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Como que essas pessoas, como que eu, vivendo dessa maneira, vou ser salvo? Como vou alcançar a salvação se eu estou desprezando o conhecimento de Deus, que é o Evangelho dele, que tem a ver com Jesus, que é Jesus? Como é que eu vou ser salvo? Eu achei uma imagem até legal.
Eu vou passar aqui um pouquinho, deixa eu ver se tem a imagem. Essa imagem aqui é interessante. Quem gosta de física, a hora que vê essa imagem, eu lembrei do Gustavo, que ele gosta de cálculo e tal. Isaac Newton, né? É a imagem de Isaac Newton quando ele fala sobre a lei da gravidade. Obrigado. Eu anotei aqui e estava esquecendo, obrigado. Ainda bem que tem. Ele estava lá, viu uma maçã cair e ele viu que a maçã cai. E daí ele pensou, um homem inteligente, um físico, né? Deus deu muita sabedoria para ele. Ele então escreveu a respeito da lei da gravidade, que eu não vou falar aqui para não cometer algum erro. Mas, de uma maneira mais popular, aí eu consigo falar. A maçã que se desprende do galho, cai. Amém? Cai. É natural, é previsível, isso vai acontecer. Assim é com o cristão que se afasta de Deus, ele vai caminhar por um caminho que não é de Deus, automaticamente está virando as costas para Deus, ele está indo contra Deus e se entregando à operação do erro. Aí Deus deixa que ele cometa todo tipo de perversidade, todo tipo de injustiça, porque ele não quer a verdade. Então, entendendo um pouco mais a respeito desses versículos, a gente vai entendendo o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós e qual é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos nós chegamos à salvação e ao pleno conhecimento da verdade. É tão importante que a gente conheça esse nosso Deus e que a gente tenha, então, a total convicção do que Ele quer para nós e da seriedade que é o nosso Deus. Hoje nós falamos na aula dominical que aqueles que estão pregando, né, falando a palavra de Deus, serão cobrados de maior juízo. É de esfriar o estômago, né? Mas é um grande desafio para nós também. Espero que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos um motivo de glória para o nome de Deus e de louvor e não de vergonha e desprezo. Podemos dizer então que a operação do erro é todo falso ensino ou falsos mestres que levam a pessoa para longe de Deus, ensinando outro evangelho que não existe. Possivelmente a gente vê isso por aí e infelizmente até mesmo dentro da igreja. Então esse é o cuidado que nós temos que ter para que a gente possa ficar firme na palavra do Senhor e obedecer ao Senhor da maneira que Ele quer ser obedecido. Mas o que tudo isso tem a ver com o nosso tema principal, perdão e compaixão? Tem tudo a ver. Estamos vendo como Deus pensa, como Ele age, vemos o amor de Deus, a misericórdia, a sua seriedade, e nós precisamos imitar esse Deus Todo-Poderoso na sua seriedade, na sua firmeza, contra todo tipo de pecado. Assim como Deus deseja que todos os homens sejam salvos, assim nós também precisamos despertar no nosso coração o mesmo desejo. Pois todos os homens deste mundo, em um momento ou outro, ofenderam a Deus, ou ofendem a Deus, carecem da misericórdia de Deus. E Deus continua desejando que mesmo que você errou, mesmo que você vá longe de Deus, que você volte para Ele, enquanto você tiver vida, você tem uma chance de se arrepender, uma chance de mudança. Só haverá perdão se houver arrependimento. Lembra do filho pródigo que foi usado aqui, acho que pelo Guilherme? Ele foi para o mundo, ele era filho, ele estava protegido, estava na casa do pai, foi para o mundo com todos os direitos que ele tinha, ou com todos os direitos que ele não tinha, na verdade. Lá ele fez o que queria. Quando ele se arrependeu, quando ele caiu no fundo do poço e queria comer a comida dos porcos, né? Ele falou, vou voltar lá, porque o meu pai, se ele me tratar como um empregado, já está bom demais para mim. Eu penso isso de Deus o tempo todo. Se Deus me tratar como um empregado lá no céu, eu vou estar feliz. E Deus recebe ele, porque Deus viu ele arrependido. O Guilherme falou assim, ó, nem precisou pedir perdão, porque ele viu o arrependimento, abraçou, colocou roupa nova, anel, matou um boi cevado lá e fez uma festa, porque estava morto e viveu. Então, o Senhor espera isso de nós também. E Ele quer que nós o imitemos. É importante que nós tenhamos o mesmo desejo pelas pessoas que nos tratam mal, que nos fizeram mal. É importante que nós lutemos para ter esse desejo
bom e não o desejo ruim em nossa mente para desejar que essa pessoa que me fez mal, ou que me faz mal, ou que me está fazendo mal, que ela seja salva. Esse é o desejo de Deus. Que pensamento diferente, né, irmãos? Amém? Às vezes a pessoa nos faz mal e a gente deseja matar aquele cara. Pode fazer mal para mim. Ainda mais eu que sou um filho de Deus, que é isso, Deus? Vou matar esse lá. Vamos fazer igual o Tiago e João, né? Quer que a gente manda um raio para fritar isso aqui? Um raio, não, fogo, né? Eu estou mudando já. Não, vocês não entenderam. Calma, não é assim. Temos que ter essa habilidade. Assim seremos mais parecidos com o nosso Deus. Portanto, nós temos que lutar com uma fé operosa, uma esperança firme, um amor abnegado, crescendo sempre em conhecimento e amor pela verdade de Jesus, para que, desse modo, nós possamos ser parecidos com o nosso Deus. Para que nós não venhamos a ser tragados pela operação do erro, ou recebemos do próprio Deus uma disposição mental para praticarmos todo tipo de maldade. Se você ainda não... Deixa eu ver, não está aqui. Estamos finalizando. Se você ainda não se entregou a esse Deus Todo-Poderoso, não se entregou a Cristo, hoje é o dia. Ou se você andou longe do Senhor, ou se você está longe do Senhor, hoje é o dia. Você pode se arrepender e voltar para Ele. Esse Deus maravilhoso trouxe você para ouvir o Evangelho dEle, o Evangelho Salvador, do Filho amado dEle, o nosso Senhor Jesus, e te mostrar que hoje mesmo você pode fazer as pazes com Ele, se arrependendo, voltando para Ele, obedecendo verdadeiramente e desejando estar com Ele. Se você já anda com Deus, se você já está firme nesse propósito, fique atento e continue aplicado em conhecê-lo. Não ache que você já leu o suficiente da Bíblia, que você conhece o suficiente da Bíblia, que você não precisa ler mais. Ah, mas tudo isso que o texto está falando, eu já ouvi várias vezes. É muito importante que nós conhecemos cada vez mais o nosso Deus e lembremos de como nós devemos viver para agradar Ele, para que Ele seja honrado, para que Ele seja glorificado. Então, irmãos, vamos pedir a Deus que nos ajude com força, com fé, que nós fiquemos firmes na palavra dEle, para não irmos para essa operação do erro, que é realmente um perigo, não conseguir mais sair de lá, ou que sejamos entregues a uma mentalidade reprovável para cometermos todo tipo de coisas erradas ou injustiças que nos afastem cada vez mais de Deus. Deus não vai nos obrigar, nós já falamos tantas vezes, Deus não vai te buscar na sua casa, Deus não vai arrombar a sua porta, Deus não vai abrir as páginas da sua Bíblia, Deus não vai tirar aquela pornografia do computador, Deus não vai tirar os desejos impuros do nosso coração, Deus não vai te tirar o pecado da frente. Às vezes até Deus faz isso, mas essa é a nossa responsabilidade. Eu conversava com o irmão e perguntei para ele sobre um pecado que ele venceu. Eu falei, irmão, e aí, como é que você está? Rapaz, todo dia é uma grande luta. Eu sei que eu estou bem, mas não posso facilitar. Esse pecado está lá, ó. E meu corpo gosta dele. E eu não posso facilitar. Eu tenho sempre uma pessoa perto de mim para me ajudar nessa hora, para eu não voltar. Eu falei, amém, glória a Deus. O irmão não está soberbo, está humilde, sabe que precisa de Deus e de pessoas que podem ajudá-lo. Esse é o nosso desafio. Sempre é um grande desafio, porque nós somos carnais, Deus é espiritual, nós somos pequenos, Deus é grande, né? Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, eu não sei se as passagens e o comentário que eu trouxe respondeu as perguntas, mas uma reflexão a respeito do que nós falamos hoje. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas cuidado com a operação do erro, cuidado com a mentalidade reprovável. É muito difícil sair de lá. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, nos ajude, nos guarde e nos dê uma semana vitoriosa em Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho amado,